Jesus no meu coração. Hoje eu canto, tenho em minha salvação, pela cruz de Jesus que veio me trazer perdão. Som, 1, 2, 3, som. Testando som. Senti um dia a mão de Jesus levando-me para sempre o pecado, pregando na cruz com Jesus. Teste, som, 1, 2, 3, teste. Testando som. Ternura, são calmas as ondas do mar. Meu barquinho desliza sutil sob o nume solar, tal qual aventureiro que vaga no mar. Meu barquinho deslizando vai, pois descanso e dulçor lá no porto além. E hoje, no início do culto, nós estamos tendo uma sequência aí de Oséias de Paula. Meu barquinho deslizando
Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista Missionária Betel em Sulacap. Nunca se buscou tanto na internet por atividades para crianças. Olá, queridos, boa noite. Que a paz de Cristo esteja sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sejam todos bem-vindos. Já te convido a compartilhar esse vídeo, compartilhar esse culto e te convidar a separar esse momento para nós estarmos cultuando a Deus, para nós estarmos orando, para nós estarmos aprendendo da sua palavra. Que seja uma noite que nós venhamos verdadeiramente estar ouvindo a voz do Senhor, que verdadeiramente esteja separando esse momento para prestar um culto digno ao Senhor. Eu te convido a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, mas antes, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17. Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17. Compartilhe, convide seus amigos para estar participando conosco. Divulgue assim. É o meio que nós temos de divulgar a palavra do Senhor nesse momento onde nós estamos reclusos. E não perca essa oportunidade. João 17 diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse tempo é onde todo mundo está querendo opinar, todo mundo quer dar conselhos, todo mundo tem opiniões sobre assuntos diversos e principalmente sobre essa crise, sobre essa pandemia. Todos hoje estão fazendo live, todos estão divulgando o seu pensamento, aquilo que eles acham como ser uma verdade, aquilo que eles pensam que ser uma verdade. Mas somos um povo privilegiado, onde nós não nos guiamos por outro pensamento, nós não guiamos por falsa verdade ou suposta verdade. A palavra de Deus se apresenta como uma verdade absoluta sobre nossas vidas. E nós somos privilegiados, irmãos, em relação a isso. Nós não somos confundidos, porque nós temos algo para nos guiar, nós temos algo para nos balizar em dizer categoricamente que é a verdade, que é a palavra de Deus. O Senhor se apresenta como a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E Ele deixou essa palavra como continuidade dessa verdade, como a expressão máxima dessa verdade. Então, que possamos viver nossa vida sempre baseado nessa verdade. As pessoas vão tentar dizer que não há verdade absoluta hoje no mundo, mas nós sabemos que há uma verdade absoluta, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, é a sua palavra. Amém? Feche teus olhos. Deus, eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, te clamar, Senhor amado, pela tua presença em nossas vidas, que essa graça, Senhor, seja derramado cada dia mais e mais sobre nós, e, Senhor, venhamos viver uma vida, Senhor amado, de pessoas que realmente são salvas, pessoas, Senhor amado, que expressam essa verdade, pessoas que andam nessa verdade, pessoas, Senhor amado, que primam, Senhor amado, por essa verdade, e que essa verdade, Senhor, esteja no nosso coração, ardendo, ó Deus, que haja, Senhor amado, vontade, fome, sede em nós por essa verdade, e que possamos, Senhor amado, viver de tal forma que as pessoas possam enxergar em nós essa verdade e querer saber, Senhor, como viver essa verdade, onde buscar essa verdade e o que era essa verdade, e possamos apontar o Senhor Jesus como uma verdade absoluta, não simplesmente
simplesmente como um estilo de vida, não simplesmente como mais uma maneira de viver, mais uma maneira de alcançar o céu, mais uma maneira de chegar a Deus, mas não, um caminho único, uma verdade única. Esse, Senhor, seja o nosso objetivo. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia no momento tão difícil, Senhor, que a humanidade vive. Senhor amado, que Tu possa reverter esse momento, Senhor, possa dar um basta, Senhor, nesse momento. Senhor amado, tantos sofrem, tantos perecem, tantos perdem a sua vida, Senhor. Senhor amado, tantos estão confusos, Senhor, sem saber, Senhor, onde encontrar a verdade nesse momento, Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo venha ministrar cura, Senhor amado, nessa nação, Senhor amado, nesse planeta, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor amado, que basta apenas o levantar das Tuas mãos, apenas uma ordem Tua. Senhor amado, aquela mesma palavra, Senhor, de criação que se propaga até hoje, Senhor, em todas as coisas que são sustentadas por essa palavra, essa mesma palavra, Senhor, pode mudar as circunstâncias na nossa vida. Muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos começar o culto. O presbítero Mateus já pediu para você compartilhar esse culto, compartilhar no seu smartphone ou no seu computador. Vou te dar um tempinho aí. Vai aí embaixo, ó, tem escrito compartilhar. Quando você clicar compartilhar, você pode escrever publicação e aí ele vai direto para sua linha de tempo. Você pode também copiar o link e mandar para os seus grupos de WhatsApp, convidar os seus amigos. E lembrando que, conforme os seus amigos forem entrando, existem pessoas que não são das nossas redes de amigos, que a gente não conhece, então a gente não aparece para a gente aqui. Se teu amigo entrar, cumprimente ele, tá? E eu quero te convidar a ficar até o final do culto. Não é verdade? Se você estivesse na igreja, você sairia? Não, você não sairia. O culto esteja acontecendo dentro de você. Amém? Não ceda aquele desejo de sair, de ir ali no Facebook, de ir ali em outro lugar. Não, tem esse momento de culto e ministração da palavra do Senhor. Amém? Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Declare santo. Santo és incomparável, és inigualável. Senhor, digno do meu louvor.
sou teu, ó, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu, ó, eu sou teu, Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Cante. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Oh, tu és o fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha mente. Oh, tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Que faz mudar o mundo. Oh, aleluias. Cremos nesse amor que tudo modifica, que transforma a nossa vida. Ele é o nosso fundamento. A palavra do Senhor nos convida a construirmos a nossa casa sobre essa rocha, amém? E poderão vir chuvas e tempestades, e nós continuaremos seguros, firmes no Senhor. Tem canções que são bonitas e às vezes a minha voz pode não corresponder, amém?
aqui. Continue louvando o Senhor na sua casa, amém? Nós não estamos com ministério de louvor aqui, às vezes a música fica um pouco mais alta para a voz masculina, mas louve ao Senhor. Tu és a minha
pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Hoje de tarde nós estivemos aqui tendo uma ministração e falamos sobre o amor de Deus, sobre os atributos do Senhor. E a verdade é que o Senhor nos ama de uma maneira incomensurável, de uma maneira inigualável. Que nessa noite você possa louvá-lo e adorá-lo. A todos vocês que estão conosco, que vocês possam sentir a presença do Senhor. A palavra do Senhor diz em Jeremias que o Senhor já chamou ele no ventre da sua mãe. A palavra nos ensina que mesmo antes nós éramos massa informe, o Senhor já nos conhecia. A verdade é que Cristo nos amou antes mesmo de nós sermos feitos, antes de tudo ser feito. A palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse que o Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Que amor indescritível é o amor de Cristo por mim e por você. Que você possa ser tocado por esse amor nessa noite. Amém.
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me esse coro mais uma vez. Certa feita, conversando com um amigo meu que é professor de inglês, ele falou assim: Sandro, essa letra é tão bonita, dizer que o amor de Deus é ousado, mas a palavra no inglês, eu não lembro agora, que descreve esse amor, eles não usaram a palavra ousado, eles usaram uma palavra que mais se relaciona com inconsequência. Como se fosse displicência, aquele que não mede a consequência. Ele abandonou, aquele pastor abandonou as 99 no aprisco e foi em busca da ovelha perdida. Certa vez eu pensei assim: ué, mas e as 99 ele abandonou? Será que se eu hoje estivesse no aprisco do Senhor, ele me abandonaria para ir buscar uma outra pessoa? É claro que a comparação não é essa, não faz referência às ovelhas que ele abandonou, se eram 99 ou eram 100, mas na proporção do amor daquele pastor em largar tudo, não medir as consequências e ir atrás de nós. Foi um amor inconsequente, sabe? Não mediu consequências. Ele se lançou no deserto com a sua tocha na mão, noite, subindo montanhas, derrubando muralhas, derrubando pedras, levando luz para cada lugar sombrio, e ele foi lá e nos encontrou. A palavra do Senhor diz que nós éramos um povo que andava em trevas, e nós vimos essa maravilhosa luz. Jesus Cristo veio em nossa direção como alguém que carrega uma tocha em sua mão, iluminando o caminho. E sabe quando você procura alguma coisa com uma lanterna e você diz assim: achei? Foi assim que Jesus Cristo fez com cada um de nós, indo pelo deserto da vida. Estávamos perdidos no deserto da vida, e conforme a sua luz foi raiando no caminho, ele foi encontrando ali: olha ali o Sandro, olha ali o Mateus, eu vou falar o nome das pessoas que estão aqui, olha ali a Carla Belém, olha ali o Fernando, olha ali a Fátima, olha ali a Rosângela, olha ali a Rita, olha ali eles. Ele foi iluminando o caminho e foi encontrando as pessoas, e foi trazendo para o seu aprisco. Cristo nos buscou, nos encontrou, famintos, machucados, e nos foi sobre teus ombros, e nos amou, curou, tratou, salvou.
colocar a mão no seu coração assim e sentir o Espírito Santo tocando na tua vida nessa noite. Infinito, esse amor jamais termina. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ousado amor de Deus, Ele foi ousado, Ele amou uma pessoa que ninguém dava nada. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Vamos encontrar, Anderson. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, é nesse amor que nós confiamos, é nesse amor, Senhor amado, que nós esperamos. Senhor amado, é nesse amor, Senhor amado, que nos dá segurança, um amor que não espera nada em troca, até porque mesmo, Senhor amado, não temos nada para te dar em troca, comparado, Senhor amado, por aquele amor derramado naquela cruz, que aplacou a ira de Deus. Esse amor que bebeu o cálice dessa ira que deveria ser sobre mim. Esse amor que levou o meu pecado e se fez maldito naquele madeiro. Senhor amado, muito obrigado por esse amor. Senhor amado, nós não queremos nem entender esse amor, mas queremos viver esse amor. Queremos viver, Senhor amado, de uma tal forma, ó Pai, que possamos te agradar, Senhor. Te agradar, Senhor, porque esse amor que foi dado por nós, ninguém poderia dar. Ninguém fez algo assim conosco. Em si, tornar justo a pecador, a descer da sua glória, a se esvaziar, a se humilhar e se colocar em posição de servo para demonstrar esse amor. Amor, Senhor amado, que foi demonstrado até mesmo, Senhor amado, por seus inimigos. Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos teus. O pecado fez isso conosco. Muito obrigado, Senhor, porque nós não fomos exclusos da demonstração desse amor, Senhor amado, e cremos nesse amor que é tão grande que um dia o Senhor vai voltar e transformará todas as coisas, ó Pai, e aquilo transformado em incorruptível e aquilo que é mortal será transformado em imortal. E podemos, Senhor amado, naquele dia, Senhor, declarar que a morte foi tragada pela tua vitória, a vitória do amor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse amor dá segurança pra gente, né, irmãos? Sabemos que não vivemos, como dizem, como Deus cria batata, mas há um Deus que nos ama. E tantas pessoas pedem a demonstração do amor de Deus, e Paulo vai dizer que Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo indo na cruz, nós sendo pecadores, a maior demonstração de amor de Deus por nós foi naquela cruz. Amém? Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia. Em Malaquias, nós daremos continuidade à ministração do livro de Malaquias, no capítulo 2, do versículo 10 ao 16. Nós não iremos ler esses 6 versículos, porque nós iremos passar por todos eles.
E peço que você mantenha aí a sua Bíblia aberta. Não dá nem para ser o aplicativo, né? O vídeo, mas pegue sua Bíblia, coloca do lado, acompanha comigo esse texto. Nós iremos discorrer sobre esses 7 versículos, capítulo 2 de Malaquias, do versículo 10 ao versículo 16. Vamos voltar um pouquinho como nós chegamos nesse versículo 10 de Malaquias. O povo de Israel, o povo de Judá agora representa a totalidade do povo de Israel. Eles foram libertos das mãos dos persas, passaram 70 anos no cativeiro, e eles foram libertos desse cativeiro para reconstruir a sua vida em Jerusalém, voltar à sua terra natal, reconstruir a sua segurança, reconstruir a urbanização do lugar onde eles moravam, da qual eles foram deportados. Eles foram para reconstruir o templo, reconstruir a sua vida política, a sua vida econômica, a sua vida social, reconstruir a sua religião, reconstruir a sua liberdade. Então havia toda essa expectativa no coração desses homens, do povo de Israel, e eles voltam com essa expectativa e alegre, esperando que tudo isso aconteça. E eles ouviram profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel, sobre a restauração do povo de Israel. Só que essas profecias, a maioria delas iriam ser cumpridas, e a sua completude era em Cristo e na sua segunda vinda. Então esses homens se frustram mediante ao não cumprimento dessas promessas, a não acontecer aquilo que eles esperavam. E eu queria abrir um parênteses aqui, como é algo corriqueiro no meio da igreja, no meio do evangelho. Pessoas vão à igreja, vão a Cristo, baseado no evangelho errado, baseado depois de um tempo, essas promessas não são concretizadas e essas pessoas abandonam Cristo. E aconteceu com esse povo a mesma coisa. Passam-se 100 anos e as promessas não são cumpridas. E aqueles homens começam a viver a sua vida, ou tentar reconstruir a sua vida por conta própria. No capítulo 1, Deus começa a falar sobre uma sentença que viria sobre o povo de Israel. A sentença que Deus tinha proferido através da boca de Malaquias. E o mais interessante é que Deus, após proferir essa sentença, ele diz: olha, eu amo vocês. E o povo fala assim: Senhor, como o Senhor nos ama? Como pode o Senhor nos amar? Olha a nossa volta, como é que nós estamos. O muro não está construído na sua totalidade. O templo não chega nem perto da ostentação da época de Salomão. Nós estamos cercados pelos nossos povos inimigos. Nós estamos vivendo um período de seca, um período de fome. A economia não anda. Os sacerdotes estão corrompidos. Como o Senhor pode dizer que nos ama? Aí Deus fala o seguinte: olha só, eu demonstro o meu amor por vocês, que eu amei Jacó e odiei Esaú. Eu fiz uma escolha soberana. Eu poderia destruir a descendência de Jacó, como eu destruí a descendência de Esaú, e não fiz, mas antes coloquei para vocês uma restauração e uma reaproximação comigo. Amém. E Deus continua a argumentação com o povo de Israel em dizer: olha, vocês me chamam de Senhor, vocês me chamam de Pai, mas você não me honra dessa forma. Vocês trazem para mim o seguinte sacrifício: vocês trazem um animal com a perna quebrada, um animal cego, um animal dilacerado. Os pães que os sacerdotes colocam na mesa, eles colocam pães que para mim traz repúdio. E para os sacerdotes traz repúdio também. E Deus fala assim: olha só, faz o seguinte, oferece esse sacrifício para o governador de vocês, para ver se eles vão estar satisfeitos, ver se eles vão aceitar esse sacrifício. E Deus continua falando assim: olha só, esse sacrifício que está na mão de vocês, vocês vão a mim, apresentam esse sacrifício e depois me pede alguma coisa para ver se eu vou responder a vocês.
a esse tipo de argumento que Deus tem com o povo e principalmente com os sacerdotes. Deus diz que aqueles sacerdotes quebraram a aliança feita com Arão e por isso traria maldições sobre a vida daqueles sacerdotes. Eles reprovariam a descendência de Arão a partir desses homens, a partir desses sacerdotes. Não viria mais sacerdote através dele, portanto que se encerrou o sumo sacerdote na vinda de Cristo. Eles estariam amaldiçoando as suas bênçãos. Deus esfregaria excrementos do sacrifício, dos animais que foram sacrificados, que de vez serem queimados fora, foram queimados dentro do templo, dentro do Santo do Santo, e Deus fala que vai pegar esses excrementos e esfregar na cara dos sacerdotes, e por fim Deus diz que aterraria aquela nação. Eles seriam desterrados, eles seriam tirados novamente de Jerusalém, e nós vimos que isso aconteceu principalmente no ano 70 depois de Cristo, e até hoje o povo de Judá, o povo de Israel, não volta na sua totalidade. Nós temos judeus mais espalhados pela terra do que propriamente na terra de Jerusalém. E agora chegamos no versículo 10 ao versículo 16. E Deus faz um aviso novamente para aquele povo: olha, eu não aceito o culto de vocês. E como eles fazem uma pergunta cínica no capítulo 1, ele faz também aqui no capítulo 2, e fala assim: Senhor, por que o Senhor não aceita o nosso culto? Por que está acontecendo isso, Senhor? O que nós estamos fazendo de errado? E Deus dá duas respostas para ele: olha, vocês estão casando com mulheres estrangeiras e vocês estão se separando para casarem com mulheres estrangeiras. Note, irmãos, apesar de Deus dar essas duas respostas, o assunto central aqui não é o jugo desigual e nem é o divórcio, nem é o repúdio. Mas o tema central aqui é a vida que nós levamos, que expressa no culto que nós damos a Deus. O povo não estava, o culto daquele povo não estava sendo aceito por Deus. Era porque eles viviam de uma tal forma que desagradava a Deus, e quando eles chegavam no momento do culto, quando eles chegavam para prestar o culto a Deus, Deus não aceitava porque eles estavam vivendo uma vida tortuosa longe de Deus. E Deus pega esses dois argumentos, o jugo desigual e o casamento, o jugo desigual e a separação, o divórcio para casar com mulheres estrangeiras. Olha, devemos notar, irmãos, que isso não é uma questão de raça ou uma questão de religião. Não é um problema de casamento interracial ou mas é um problema de casamento interreligioso. Algo que Deus já havia proibido com veemência há um tempo atrás. Deus, quando ele vai trazer o povo de Israel de volta para Jerusalém, ele usa principalmente dois homens, Esdras e Neemias. E uma das primeiras coisas que Esdras faz, eu pedi que você abra sua Bíblia no capítulo 10 de Esdras, no versículo 17 a 19. Esdras, capítulo 10, do versículo 17 ao 19. Esdras, capítulo 10, versículo 17 ao 19, diz assim: E concluíram no primeiro dia, no primeiro do primeiro mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Acharam dentre os filhos 2 sacerdotes estes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, de filho de Josadaque, e de seus irmãos Maessés, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Note, irmãos, Esdras tinha uma responsabilidade principalmente para restabelecer a vida moral e religiosa daquele povo que havia voltado do cativeiro. Isso nós estamos falando 100 anos antes de Malaquias.
E um dos diagnósticos que Esdras faz, fala assim, olha, um dos problemas que vocês vivem, que vocês viveram, o motivo do cativeiro de vocês é também porque vocês colocaram mulheres estrangeiras no meio de vocês. Então, essas mulheres, elas conduziam seus maridos a adorar outros deuses, porque quando elas estavam no meio do povo de Israel, ela trazia consigo os seus deuses e consequentemente a idolatria para dentro do povo de Israel. Então Esdras faz o seguinte, olha só, tira todas as mulheres estranhas do meio do povo de Israel para que vocês possam restabelecer a sua vida espiritual, restabelecer a sua vida com Deus e sua vida moral. Isso acontece. Passam-se 100 anos, irmãos. Esses homens, vê que esses homens não se arrependeram, que eles voltam novamente a se casar com as mulheres estrangeiras. O ponto principal aqui, irmãos, como eu falei, é a preocupação de Deus em relação à pureza do seu povo, que influencia diretamente no culto público. Nós falamos aqui, quando nós começamos a ministrar sobre Malaquias, a diferenciação entre o culto público e nossa vida como um culto. Só que chega uma hora que há um tangenciamento das duas coisas, onde o culto público é altamente influenciado pela vida que nós levamos, pelo culto que nós prestamos no nosso cotidiano, na nossa vida do dia a dia. Então não dá para nós vivermos uma vida relaxada com a vontade de Deus e achar que na igreja Deus vai aceitar o teu levantar das mãos, Deus vai aceitar o cântico da tua boca, Deus vai aceitar você tocar, Deus vai aceitar você dançar, enfim, Deus não aceitará o seu culto. A relação entre a nossa vida e o culto que nós prestamos a Deus é clara em toda a Bíblia e principalmente aqui em Malaquias. Deus só aceita o culto das pessoas que verdadeiramente o amam e vivem uma vida de obediência a Ele. Aqui Malaquias, irmãos, ele reverbera ao profetas já diziam. Malaquias, por exemplo, está falando algo parecido. Lá em Isaías, no capítulo 1, ele diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação. E as luas novas, os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai a casa das viúvas, vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que vosso pecado seja como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como lã. Então, a palavra aqui de Malaquias é a mesma palavra de Isaías. Em Deus não aceita a oferta, Deus não aceita o incenso, ou qualquer guarda de data, ou qualquer guarda de dieta que estavam fazendo, porque as suas mãos estavam cheias de atos pecaminosos, a sua vida havia maldade, e Deus falou assim: volta, limpa a mão de vocês, para que eu possa aceitar o culto de vocês. Amós tinham falado a mesma coisa, Miqueias no capítulo 6 falou a mesma coisa, Jesus falou a mesma coisa. Olha, se por acaso algum de vocês vier trazer oferta ao meu altar e tiver alguma coisa contra o seu irmão, vá, deixa a oferta, reconcilie-se com o teu irmão, depois volta, senão eu não aceito. Paulo vai dizer em Coríntios que aquela igreja vivia uma vida de embriaguez e prostituição, e depois eles iam para onde? Sentar à mesa do Senhor, iriam ceiar na mesa do Senhor, e Paulo fala assim: examine, pois, o homem a si mesmo, olha a vida que vocês estão levando, vê se vocês têm condições de prestar culto ao Senhor, de sentar à mesa do Senhor, de celebrar algo.
Então, em toda a Bíblia encontramos o princípio da relação entre o culto e a nossa vida. Nós não temos como separar. Não dá para chegar domingo depois do culto e falarmos: olha, agora eu sou outra pessoa diferente, Deus não está me olhando, eu posso viver da forma que eu quero, eu posso viver segundo os meus preceitos, eu posso viver segundo a minha vontade, e quando chegar no domingo à noite, eu recebo um passe mágico aqui, onde meus pecados são perdoados, onde Deus aceita meu culto, onde tudo é esquecido. Deus perdoa, Deus misericordioso, sim, mas esse tipo de vida não reflete alguém que foi remido pelo sangue de Cristo, e não reflete alguém que Deus vai aceitar esse culto. E é isso que nessa passagem Malaquias trata. Aí eu peço que você deixe aberto agora no versículo 10 do capítulo 2, que vamos discorrer sobre essas passagens. Malaquias começa assim, Deus através de Malaquias: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança dos seus pais? Olha o que Malaquias está dizendo aqui. O mesmo Deus que criou os homens judeus foi o mesmo Deus que criou as mulheres judias. A mesma linhagem dos homens judeus é a mesma linhagem das mulheres judias. Não temos o mesmo Pai, não temos o mesmo Deus que nos criou. Irmãos, aqui eu abro um parênteses e dizer que as pessoas ainda dizem que Deus é machista. Olha que Deus, há 400 anos antes de Cristo, combatendo a violência dos homens contra a mulher, a exclusão das mulheres. Deus combatendo a indiferença com que aqueles homens agiam com as mulheres. É como se Deus estivesse perguntando àqueles homens: por que vocês estão se considerando melhor que essas mulheres? Por que vocês se acham no direito de agir de forma fraudulenta com as mulheres? Quem dá o direito de vocês se acharem superiores e melhores para poder verdadeiramente agir aleivosamente com essas mulheres, agir com fraudulência, de forma fraudulenta? Isso que Deus está perguntando àqueles homens. Olha a origem de vocês. Se você olhar para a sua origem biológica, você vai ver o que? Abraão, que é a mesma origem da sua mulher. Se você vê a sua origem pactual, de aliança que Deus fez, qual a origem? É Deus através de Abraão. Então vem o quê? De Deus. Deus te criou, tua linhagem veio de Abraão. Por que você está se achando melhor do que as mulheres? E Deus pergunta: por que agimos aleivosamente? Os homens estavam agindo de forma fraudulenta com as suas mulheres, quebrando 3 alianças de uma vez. Deus expressa aqui 3 alianças nesse único versículo. A aliança que ele fez com Israel, a sua aliança familiar, porque Deus fez uma aliança com Abraão, e a mulher daquele homem era uma mulher judia, portanto era irmã dele. E a terceira aliança é a aliança do casamento, que eles se juntaram num só corpo. Então, Deus coloca uma responsabilidade e 3 alianças. É como hoje eu tenho 3 alianças com a Kelly. Por exemplo, nós temos o mesmo Deus, por isso, a primeira aliança, por isso nós somos irmãos. Então tem uma aliança de irmãos e temos uma aliança de marido e mulher no só corpo. Então são 3 alianças que são rompidas e que Deus apresenta nesse único versículo. Quando nós trazemos, irmãos, para o dia de hoje, o casamento entre cristãos não é simplesmente uma união entre 2 pessoas, mas de 2 pessoas unidas em Cristo. Portanto, divórcio, as atitudes aleivosas, que são temas aqui tratados por Malaquias, é quebra de 3 alianças feitas pelo homem com a mulher, o homem com Deus
e de sermos irmãos. Eu sei que o casamento, eu não quero falar muito de casamento e nem de divórcio, que nosso tempo não vai dar, mas o casamento nós sabemos que é algo que tem sido combatido, principalmente nos moldes judaico-cristão, desde do movimento feminista, onde hoje se prega que a mulher não pode estar presa, ou ela, quando se casa, é considerada uma escrava daquele homem, escrava daquele casamento, e ela só pode ser feliz se ela tiver a sua liberdade, ela só pode ser feliz se ela tiver uma autonomia, e se ela tiver filho, ela está presa num filho, e o homem, da mesma forma, onde a liberdade dele é quebrada. Então há uma construção social em querer combater o casamento. Nós vemos nesses momentos aí alguns fazendo piada como a violência doméstica aumentou, né? E alguns falando assim, olha, quando passar essa pandemia o que vai ter de divórcio. Mas é algo que Deus considera de uma suma importância. E você vai ver lá na frente como é importante o casamento e como Deus valoriza o casamento. E no versículo 11 ele diz assim: Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de deuses estranhos. Esse aqui é um texto ruim para pregar nesse momento, porque pode ser que eu esteja falando algo e você saia e quando voltar me julgue como preconceituoso, me julgue talvez como um louco. Por isso eu peço sua atenção nesse momento para entender o que Malaquias está dizendo e o que ele quer nos ensinar. No final do versículo ele diz assim: e se casou com filha de Deus estranho. No hebraico, essa palavra é justamente filha de deuses. Nós falamos que as mulheres, na época de Esdras, levaram o homem a adorar, levaram os seus maridos a servir, levaram os seus maridos a obedecer a deuses que, diferente de Yahvé, do Deus hebreu, Deus único. Porque da mesma forma que nós dizemos que Deus é o nosso Pai, e que nós devemos obediência a Ele, da mesma forma é filha de deuses estranhos que estavam casando-se com os judeus. Elas também tinham esse direito de prestar obediência e viver uma vida dedicada a esses deuses. E elas estavam conduzindo os seus maridos a também adorar esses deuses. Ninguém pode subestimar o poder de persuasão da mulher, né? Com certeza, quando nós vamos mais para frente, existia também o contrário, mas Malaquias aqui está expressando uma via única, onde os homens estavam praticando essas coisas. E este é um dos argumentos para Deus não aconselhar esse tipo de união. Porque um obedece a um Deus e outro obedece a outro. E a Bíblia diz que não há comunhão. Não tem como eu agradar um sem desagradar o outro. Por isso Deus não aconselha esse tipo de união. Olha que nós falamos que não é problema conceito, não é um problema racial, mas é um problema de pureza daqueles que servem a Deus. E Deus considera abominação. Lá em Gênesis 6, Deus falou o seguinte: olha só, pelos homens ter aumentado a sua maldade no seu coração, e por eles terem casado com a filha dos homens, Deus falou assim, e ter se misturado com elas, ele falou assim: eu me arrependo de ter feito o homem. E não se trata, irmãos, de novo falando, de um Deus preconceituoso, mas um Deus que quer manter
a religião dada por ele. Ele quer manter a aliança que foi estipulada por ele. Ele não quer esquecer a sua igreja por pessoas que não partilham da mesma fé. Não é um ato de excluir as pessoas, mas quando nós praticamos esse tipo de casamento desigual, onde um crente se casa com um não crente, há esse enfraquecimento. Por exemplo, nós criamos nossos filhos. Nós temos a nossa religião como algo mais precioso, algo mais importante na nossa vida. E queremos que a pessoa que está no nosso lado compartilhe do mesmo pensamento, para conduzir os nossos filhos no mesmo caminho. Eu vou te dizer que as duas pessoas sendo da mesma fé, os dois sendo crentes, já há divergência de pensamento em relação à criação do filho. Imagina esse distanciamento em relação à fé. Quando nós vamos para a vida conjugal, né, cada um pensando normalmente de uma forma diferente, cada um vindo de uma cultura diferente, cada um vindo de uma criação diferente, e quando nós vamos culminar no casamento, se a fé também for diferente, complica mais ainda. Você imagina um domingo, um quer ir para a praia, outro quer ir para a igreja, um quer ir fazer uma coisa, o outro quer fazer outra, e sem contar com os valores. Temos que ter o cuidado de não passar uma ideia preconceituosa e nem muito menos de superioridade em relação a quem não crê no Deus verdadeiro. Mas somos todos iguais. Somos todos iguais. O casamento do crente com o não crente, nós não podemos dizer que seja um pecado mortal ou um pecado que vá gerar uma disciplina pela igreja. Fala assim, não, você não tem casamento com crente, você não pode ser. Não é isso. Não é isso. Mas é necessário que haja uma instrução, que haja, assim, um posicionamento da igreja em apontar os riscos que se corre desse casamento. Há necessidade de a igreja instruir desse tipo de união e ser sincero em dizer que Deus não se agrada. Casar-se com um não crente, na convicção da sua conversão, irmãos, é quase estar tentando a Deus. Porque todo mundo quando casa, tanto faz o homem ou a mulher, em crenças diferentes, fala assim, não, isso aí eu levo ele para a igreja, eu levo ela para a igreja, ele vai se converter. Quando você faz isso, você quase está tentando a Deus. Quase você está colocando algo na obrigação de Deus salvar aquela pessoa. E quantas vezes, irmãos, quando nós vamos falar sobre isso, nós ouvimos: olha, mas eu conheço um casal que deu certo. Olha, eu conheço um casal que fulano se converteu. Olha, eu conheço um casal que fulano não se converteu, mas eles vivem super bem. Para cada caso, irmãos, que deu certo, deve existir 10 que não deram certo. E olha, eu vou te dizer como deve ser dolorido para uma pessoa estar convivendo com seu cônjuge do seu lado e ter a noção que se ela não entregar a sua vida para Cristo, ela não vai compartilhar da eternidade com você. Deve ser algo doído demais. Nós temos essa preocupação com nossos filhos. Você consegue assim passar pela sua cabeça, viver a eternidade sem que seus filhos estejam? Aí, é claro, entramos no conceito lá, a glória de Deus vai ser tão grande que nós não vamos importar com isso, tal. Mas hoje aqui na nossa terra, quando nós pensamos em algo disso, dói no nosso coração. Dói em passar, simplesmente passar pela cabeça em que talvez um filho não se salve, a mãe, o marido, o irmão. Por isso, Deus diz do risco que é esse tipo de casamento.
Porque, irmãos, escute isso. Casar-se não deve ser algo tão primordial na nossa vida que estejamos dispostos a quebrar a aliança com Deus para vivermos um casamento. Não deve ser uma prioridade da nossa vida ao ponto de nós estarmos dispostos de quebrar aquilo que Deus estabeleceu para nós. Aquilo que Deus nos orientou. Porque muitas vezes, irmãos, nós teimamos e fazemos aquilo que a palavra de Deus diz para nós não fazermos. E vamos lá fazer. O que acontece? Nós nos damos mal. Nos arrependemos. Passamos às vezes por um mau bocado, mas não foi por falta de aviso. Não foi por falta de orientação da palavra de Deus. O objetivo de Deus é ter uma família forte, uma igreja forte. Para isso, ele deve estar junto com pessoas que Deus sejam fiéis. Isso é importante, irmãos. E que se dediquem ao serviço do Senhor. Porque, irmãos, tem também casamento entre duas pessoas que dizem que são crentes, mas de crente não são nada. Não tem nada. A fidelidade não existe. E nesse versículo 11 ele diz assim: porque Judá profanou o santuário do Senhor. Quando eles, na sua juventude, eles se casam com uma mulher que era filha de Deus, que não eram da mesma fé, Deus diz que eles profanaram o seu santuário. Porque havia uma lei que proibia os gentios estarem dentro do templo. O santuário era o local de culto, era o local onde a presença de Deus era manifesta. Os historiadores dizem que na época dos Macabeus havia um templo dos gentios, onde eles ficavam nesse templo onde os judeus iriam cultuar ao Senhor, porque eles não poderiam entrar no templo. Alguns dizem que se entrassem, eles eram mortos. E isso estava acontecendo. Eles estavam levando as mulheres gentias com qual elas se casaram para dentro do templo, filhas de deuses estranhos, dentro do santuário, com a permissão dos sacerdotes, profanando o culto e o templo. Aí você fala assim: Mateus, podemos transportar isso para hoje? É claro que não, irmãos. Até os alvos os não crentes. Nós falamos assim, o culto, a direção do culto deve ser só para adorar a Deus. Sim, deve ser para adorar a Deus. Mas quando nós vamos em Coríntios, Paulo fala que um dos objetivos do culto é a edificação da igreja. E a edificação da igreja também passa pela salvação dos que não creem. Passa pela salvação daqueles que ainda não aceitaram Cristo. Hoje nós não temos o conceito de templo. O templo o quê? E no Novo Testamento foi abolido a separação entre os judeus e os gentios. Então falar que uma pessoa não crente entrar dentro da igreja é profanar o templo do Senhor está totalmente contra os princípios apresentados aqui. Porque na continuação bíblica, nós vemos que o templo não é mais o local de manifestação da presença de Deus, o templo físico, e nem há separação entre nós e os não crentes, que nós podemos representar como gentinho. Mas os princípios precisam ser guardados. Se hoje nós somos templo de Deus, quando nós casamos com alguém que não professa a nossa fé, sim, estamos profanando esse templo que somos, trazendo filhos de deuses estranhos, filhos de Deus estrangeiro, para dentro de nós. Se o casamento é uma união entre dois corpos para fundir num só, nós estamos trazendo uma pessoa que não processa a mesma fé e profanando o templo de Deus que somos nós. Irmãos, não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus que está nos apresentando dessa forma. Ah, Mateus, agora eu estou... Meu marido, minha mulher não é crente, agora eu estou com dor na consciência. Irmãos, isso talvez tenha sido um erro do passado, e isso não é um pecado sem perdão.
como a Bíblia apresenta. Mas é necessário, irmãos, reconhecer que talvez não tenha sido o melhor caminho, não tenha sido a melhor escolha. E nosso Deus, Ele é tão misericordioso que Ele transforma os nossos erros e usa para a sua glória. Ele pode sim transformar esse erro para a glória dele. Ele pode mudar essa situação, sim, mas devemos reconhecer que qualquer um que tome uma atitude dessa é uma atitude que não foi do agrado de Deus. Versículo 12. O Senhor, Jesus amado, ora, o Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Deus diz, irmãos, que acontecerá quem proceder dessa forma. Deus o quê? O destruirá das suas tendas. E Ele não isenta ninguém. Quem apresentava a oferta ao Senhor? Era o sacerdote. Aqui Deus está dizendo que até os sacerdotes estavam casando com mulheres estrangeiras. Deus não exclui ninguém. O que eu acho maravilhoso da palavra de Deus, irmãos, que a Bíblia tem os seus heróis. Só que Ele não esconde os erros desses heróis. A Bíblia não esconde a fraqueza desses heróis. A Bíblia não coloca uma perfeição em cima desses homens, mas, ao contrário, aponta o erro desses homens para que nós possamos aprender com ele e que nós possamos descer do nosso pedestal e verdadeiramente colocar nossa dependência em Deus. E Deus está dizendo assim, até os sacerdotes, e eles não estão excluídos da punição de Deus, e eles não estão excluídos daquilo que Deus falou para todo o povo, serve para eles também. Versículo 13, ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choros e com gemidos, de sorte que Ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer das vossas mãos. O que os judeus estavam fazendo, irmãos? Iam para o culto, ofereciam sacrifício, louvavam a Deus, ouviam a sua palavra, só que Deus não aceitava o seu culto. E o que eles faziam? Eles cobriam o altar de lágrimas, de choro, de gemidos, para saber por quê Deus não aceitava as suas ofertas ou qualquer outro ato das suas mãos. E Deus diz que a consequência de eles terem casado com mulheres estrangeiras. Expressando aqui, irmãos, uma relação bem íntima entre a nossa vida familiar e o culto. A vida que nós vivemos dentro da nossa casa e o culto. Então, preste muita atenção à vida que você vive com a sua família. Preste muita atenção, você que é sacerdote da sua casa, ser um sacerdote desleixado, ser um sacerdote que não tem responsabilidade com a sua casa, ser um sacerdote que age como um ímpio e depois querer oferecer sacrifício ao Senhor. E Deus diz assim, eu não aceito. A consequência de trazer mulheres estrangeiras para dentro do templo, Deus falou assim, eu não aceito. Não adianta vocês chorarem, não adianta vocês gemerem, não adianta vocês espernearem, não adianta nada. Não adianta você viver uma vida porca dentro da sua casa e chegar dentro da igreja, querer levantar as suas mãos, querer chorar, querer rodopiar. Não adianta. Deus não vai aceitar. Há uma relação íntima entre o nosso culto e a nossa vida. Há uma relação íntima entre o nosso culto e a nossa vida na nossa casa. Deus não aceita o culto se não tiver uma vida digna de obediência perante Ele. E no versículo 14, eles fazem aquela pergunta bem cínica, né? Por quê? E dizes, por quê? Porque o Senhor foi testemunha Aí Deus responde, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com qual tu fosse desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A primeira coisa que eles falam assim, é perguntar, por quê? Aquela pergunta bem cínica. Mas, irmãos, aqui eu quero tirar uma lição nessa pergunta de um processo bem comum no nosso meio. O processo de distanciamento de Deus.
pessoas que não se embasam na palavra de Deus, pessoas que não se alimentam da palavra de Deus, que era o caso desse povo, receberam as profecias, distorceram a profecia, entenderam tudo errado, vivendo a base de promessas que Deus não fez. Você conhece essa história? Onde pessoas estão dentro da igreja porque ouviram a promessa do carro novo, da casa, da saúde, da restauração familiar, do batismo com o Espírito Santo, do poder, da honra. Promessas que Deus nunca fez. E esse povo estava vivendo dessa forma. Aí vem as diversidades que esse povo estava vivendo. Consequentemente vem o quê? Um esfriamento espiritual. Porque as circunstâncias, as ondas da vida vêm, ó, espreme, não tem embasamento na palavra e não tem a sua fé alicerçada em crer numa promessa verdadeira. E as ondas da vida esmagam essas pessoas e o esfriamento espiritual vem. E isso reflete aonde? No esvaziamento do culto, de um culto esvaziado e hipócrita. Pastor Rafael, ele falava assim, o pastor que eu tive na minha adolescência, não, já era casado, casei quase adolescente, né? Ele fala assim, olha, se preste atenção, quando o irmão que senta no primeiro banco, quando ele tem algum problema e ele começa a se distanciar de Deus, passou uma semana ele está no segundo banco, passou mais uma semana ele está no meio da igreja, passou um mês ele está no último, passou 2 meses, já saiu da igreja. Esse distanciamento, porque o culto que ele vai prestar já é um culto altamente hipócrita, altamente esvaziado. Depois, irmão, sabe o que acontece? Depois disso, uma vida de pecado o deixando anestesiado, que nem percebe mais que ele está sendo conduzido para uma vida longe de Deus. Olha o que eles perguntam, Senhor, por quê? Eles não sabiam que estava errado. O pecado, ele cria se nós vivemos uma vida de pecado, ele nos anestesia de uma tal forma que nós somos agora insensíveis, porque quem saiu de nós? Quem nos abandonou? O Espírito Santo. Então ele começa a fazer parte da nossa vida e nós não estamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo sai de nós, o Espírito Santo não está mais conosco, e aí aquele pecado começa a fazer parte de nós e fazemos esse tipo de pergunta a Deus: Senhor, por quê? Por quê? Enquanto nossa vida está no lamaçal de pecado. E Deus, irmãos, ele, nesse versículo, ele amarra o homem de uma tal forma, de uma forma incrível. Nesse versículo 14. Primeiro, ele diz assim, ó, vocês casaram com uma mulher judia, vocês casaram com uma mulher que professa a mesma fé, vocês casaram com uma mulher temente a Deus, mas por qualquer motivo foram atraídos por mulheres estrangeiras, mulheres pagãs, e abandonou suas esposas. Vocês abandonaram as suas esposas. Irmãos, é incrível como o crente é seduzido, né, pelo estilo de vida do mundo, pelo estilo de vida pagão, e muitas vezes abandona a vida do reino para viver do reino do mundo, no reino do diabo. Não é à toa que o povo de Israel olha para as nações vizinhas e fala assim: caramba, eu quero ser igual a eles. Samuel, olha só, nós queremos um rei sobre nós. E a primeira resposta de Samuel foi assim: olha só, vocês vão querer ser igual aos outros? Por quê? Olha o que um rei representa. Vocês vão ter jugo sobre vocês, vocês vão perder a sua terra, vocês vão perder a sua esposa, que tudo é do rei. Eu quero ser igual aos outros. É isso que o rei... Muitas vezes nós ficamos seduzidos em querer isso. Só que Deus cerca esses homens de uma tal forma para eles não darem desculpa para o seu divórcio, para o seu repúdio. Olha o que ele fala: porque o Senhor foi testemunha. Não dá para dizer aquela frase: olha só, esse casamento não era de Deus, Deus não estava no meio desse casamento. Não dá para dar essa desculpa, porque
Malaquias está dizendo assim, o Senhor foi testemunha, Deus chancelou esse casamento. Isso tem muita coisa aqui nessa frase, irmãos, para nós aprendermos sobre casamento. Muita coisa sobre namoro, sobre noivado. Esse versículo 14 aqui, pastor Sandro, que gosta de dar aula sobre esse assunto, dá para tirar muita lição. Depois ele fala assim, mulher da tua mocidade. Ele fala assim, ó, todos os atributos que talvez você esteja olhando para a mulher estrangeira, olha só, na mocidade da tua mulher tinha. Eu estou falando isso porque esse versículo da circunstância desses versículos, que ele falou assim, com certeza trocou por uma mais nova. Com certeza a mulher estava velha e trocou por uma mais nova. Eu falei assim, pô, mas tem tanta coisa que pode ter acontecido, foi logo pelas mais novas, mas Deus está falando assim, a mulher da tua mocidade tinha todos os atributos que você escolheu. Ele continua, sendo ela a tua companheira. Deus está dizendo ela cumpria todas as funções dentro do casamento. Ela não era uma mulher desleixada. Ela cumpria tudo que combinou com você. Tudo que era da sua responsabilidade, ela cumpria. E ele continua assim, mulher da tua aliança. Ela professava a mesma fé do que vocês. E o que vocês fizeram? Repudiaram essa mulher. Abandonaram essa mulher. Porque agora Malaquias começa a entrar no assunto, não do julgo desigual, de pessoas que casaram com mulher estrangeira, mas agora de pessoas que abandonaram. A situação piorou. Abandonou a sua mulher, abandonou a sua esposa para casar com a mulher estrangeira, segundo a minha esposa, para casar com a novinha. Mas, irmãos, mesmo assim esses homens foram desleais em romper seus casamentos. Diante de todas essas qualidades da esposa, sem haver desculpa para eles preferiram abandonar a sua esposa. Versículo 15, eu queria, se em todo o livro de Malaquias, você guardasse esse versículo 15, se você entender esse versículo 15, eu já estou mais do que satisfeito. Esse versículo 15 é muito lindo, como ele vai dizer sobre a valorização da família. E o argumento que ele usa, a comparação, o motivo que ele usa para Deus, para responder o versículo 16, que Deus repudia o divórcio, é muito lindo. É um versículo difícil de entender, mas é lindo demais. Olha o que ele diz, e não fez ele só um, ainda que sobrava o espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência, e Deus responde, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Vamos lá? Meu tempo está curto. Versículo 15. Ele começa assim, e não fez ele um só. Quando Deus fala isso, ele está se referindo à raça humana. Quando Deus fez Adão e Eva, ele fez um só, um casal, um único. E ele fala assim, ainda que sobrava espírito. Vamos pegar uma comparação, um contraste entre o que Deus está falando e outra coisa que ele fez. Ele diz assim, e não fez um só. Por exemplo, quando Deus fez os anjos, vamos colocar, 10 bilhões de anjos. Ele fez de uma vez todos os 10 bilhões de anjos. Se, quando Deus fez os anjos, haviam 10 bilhões de anjos, hoje existe quantos? 10 bilhões de anjos. Ele está dizendo assim, mas Deus fez diferente. Ele fez um só. Para daí procriar e chegar hoje talvez a 7 bilhões de pessoas. Os anjos não, foram criados na sua completude. E ele continua, ainda que sobrava o espírito, ainda que Deus houvesse recurso, ainda que Deus pudesse fazer de uma vez bilhões de homens, os 7 bilhões, vamos dizer assim, Deus não fez dessa forma. Deus poderia fazer tudo de uma vez. Nós cremos lá de uma forma figurada, vamos dizer que Deus fez os bonequinhos de barro e soprou o seu espírito dentro dele. Deus fez
Adão, depois fez a Eva. Deus poderia ter feito bilhões de bonecos e soprado neles para todas as vidas serem geradas de uma vez. Mas não fez assim. Fez apenas um, mesmo que houvesse condições de fazer na sua totalidade. E pergunta assim, por que somente um? E ele responde, ele buscava uma descendência para Deus. Irmãos, Deus havia desde a eternidade. Deus tinha planejado desde a eternidade que através da linhagem humana viria a descendência que seriam bendita todas as famílias da terra. Deus poderia enviar Cristo já naquela idade, vamos dizer assim, já para cumprir o seu ministério. Mas ele fez homem e mulher e das suas gerações até chegar à geração de Maria e de José, que através desses dois homens viesse o Filho de Deus. Ele diz, e buscava uma descendência para Deus. Buscava um remidor, buscava um salvador. Então, por isso, irmãos, Deus fez um casal e depois de uma forma sucessiva, de sucessivas reproduções, viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, portanto, a família, ela tem uma função soteriológica e uma função escatológica. Como Deus preserva a família, como Deus considera a família importante. Por isso ele vai dizer que é contra o divórcio, porque o divórcio quebra essa aliança. O divórcio vai aquilo que Deus projetou. O jugo desigual vai contra aquilo que Deus projetou. O casamento antes o sexo antes do casamento vai contra aquilo que Deus projetou. Tudo isso vai contra e vai, na verdade, vai a favor e direciona da diminuição do valor da família. E isso não está no coração de Deus. Por mais que a sociedade, que o mundo queira colocar a diminuição do valor da família, Deus coloca um valor inestimável na família, onde ele diz que, olha, através das gerações, através das sucessivas reproduções, através de Adão, através de Eva, foi a forma que eu escolhi de vir o remidor dessa terra. Por isso, eu repudio qualquer coisa que diminui o valor da família. E lá no final do versículo 15 ele diz assim, portanto, guardai-vos em vosso espírito. Ele fala assim, olha só, entendeu o valor? Entendeu por que eu valorizo a família? Agora, fica atento. Vocês vão ser tentados a todo momento a abandonar esse projeto de Deus, a desvalorizar esse projeto de Deus. Mas entenda o valor dele, porque quando você entender o verdadeiro valor da família, você vai pensar 2, 3, 4, 10 mil vezes antes de abandonar esse projeto. E ele chega no versículo 16 para nós findarmos. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleal. Ele começa assim a falar assim, o Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Porque todas as vezes que há, irmãos, um divórcio, é como se fosse um golpe no projeto de Deus. Que fosse um golpe no projeto onde Deus estipulou a linhagem para vir o seu filho. Algo que Deus estabeleceu desde a eternidade é desfigurado, é diminuído, é rompido pelo divórcio. E lá no versículo 15 ele fala assim, ó, vou te dar um argumento mais do que forte para eu odiar o divórcio. Eu creio que quando esse povo recebeu essa palavra, eles aplaudiram verdadeiramente o versículo 15 e falaram assim, olha, eu me arrependo porque eu não entendia o valor da família. Eu vou abandonar verdadeiramente as mulheres estranhas. Eu vou abandonar esse casamento desigual. Eu vou valorizar a minha família. Eu vou verdadeiramente restabelecer o meu casamento, porque isso reflete num culto verdadeiro a Deus. Porque é o objetivo de Deus em tratar do divórcio, em tratar no juízo desigual, que culmina verdadeiramente no culto que nós prestamos a Ele.
E ele continua: e aquele que encobre a violência com a sua roupa. Podemos interpretar, irmãos, que tantos os homens como os próprios sacerdotes, lembra que no versículo 14 Deus não excluiu os sacerdotes disso, não colocou os sacerdotes de fora dessa abominação que o povo estava praticando. Nós podemos interpretar que havia uma violência física e moral com esses homens para suas mulheres. E aquele que encobre a violência com a sua roupa. Mas podemos chegar à conclusão, irmãos, que nenhum divórcio, nenhum rompimento do valor da família passa em branco, sem danos que são equivalentes ao dano da violência. Nenhum divórcio acaba sem deixar as suas marcas no coração, na alma, na mente de todos que participaram daquele processo. Por mais frio que a pessoa seja, por mais indiferente que ele possa estar daquele casamento, sempre há marcas deixadas pelo divórcio. Ele finda esse versículo dizer que o Senhor orienta em guardarmos o vosso espírito, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Aqueles homens estavam sendo desleais. E no versículo 16 ele repete: portanto, guardai-vos em vossos espíritos e não sejam desleais. Não sejam desleais com a mulher que Deus pactuou do casamento, que você tem um pacto de irmão por ser por professar a mesma fé, e não seja desleal no pacto que você fez no casamento, onde hoje vocês são um só corpo. E eu quero findar com Efésios 5:32. Pedir que você abra a sua Bíblia em Efésios 5:32. Diz assim: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Irmãos, o casamento, a família é algo tão importante para Deus, que Ele compara essa aliança com a aliança dele com a igreja. A sua aliança com a igreja é comparada com o casamento. E o momento mais importante da história que está por vir, que é a sua volta, é comparado com a noiva. O encontro dele com a igreja é comparado com o encontro do noivo com a noiva. Entenda, Deus fala aqui sobre jugo desigual e sobre divórcio. Mas o objetivo maior dele é que qualquer área da nossa vida influencia no culto que agrade a Deus. A vida que nós levamos influencia o culto que nós entregamos a Deus. E precisamos entender isso para não fazermos como o povo de Israel: chorarmos, lamentarmos, gritarmos na hora que Deus não aceitar o nosso culto pela vida que nós estamos vivendo. Amém? Semana que vem continuaremos no capítulo 3. Na verdade, temos o versículo 17 do capítulo 2 e entraremos no capítulo 3. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa continuar a ministrar nos nossos corações, que haja paz, que haja sossego, tranquilidade nesse momento tão difícil que nós estamos passando. O Espírito Santo verdadeiramente venha ministrar na nossa vida, no nosso coração, e entendermos que aquilo que Deus tem para nós, o projeto que Deus tem para nós, não está nessa terra. Amém? Glória a Deus. Glória, palavra abençoada. Palavra abençoada do presbítero Mateus. Que nós possamos entender que a nossa vida deve ser levada para santificar o nome do Senhor.
Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes para o seu serviço, para o seu louvor. O livro do profeta Malaquias é um livro destinado ao povo e mais diretamente aos sacerdotes. Tudo que está falando ali fala também ao nosso coração. Que o Senhor possa nos manter santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes de cantarmos o louvor aqui, eu estou em dúvida se eu vou conseguir cantar esse louvor, porque eu acho que ele é meio alto. Mas eu vou tentar. Domingo, agora, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui estudando sobre a oração do Pai Nosso, às 9 horas da manhã. A pastora Ives, na terça-feira, está pregando sobre a oração do Pai Nosso. E aí eu até falei para ela, ela falou assim, eu acho que eu não vou nem assistir a EBD para não tentar misturar uma coisa com a outra, né? Então, assim, a gente está focado em oração. E domingo à noite nós teremos a ministração da Palavra de Deus. Hoje à tarde eu fiz uma live, vou carregá-la no YouTube. Gostaria muito que você assistisse. Eu tenho sérias dúvidas se o Facebook e o YouTube vão permitir que esse vídeo fique muito tempo, por causa de algumas questões que nós abordamos, que pode ser considerado discurso de ódio, questão de ódio religioso, mas está lá. E eu vou carregar enquanto a internet permitir. O vídeo vai ficar lá. O som está baixo? O prefeito Matheus falou que eu mesmo escrevi que o meu som está baixo. É porque o computador lá de casa, a Ives que está lá. E está aberto na minha... Pastor Sandro onipresente. Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Vamos cantar junto? Dá-nos hoje o alimento necessário
fala assim, pastor, mas tem um final da música, essa parte eu vou ficar te devendo, que é alta pra caramba, senão eu não vou ter voz para domingo de manhã. Amém, meus irmãos, Deus nos abençoe, Deus faça a sua casa repousar em paz, vamos firmes, vamos ficar juntos, esteja conosco. Eu sei que às vezes a internet de um cai, a internet de outro, às vezes a imagem dá uma granulada, porque a nossa internet aqui também não é muito potente, mas nós estamos firmes no propósito de pregar as verdades do reino de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos cada vez mais redescobrindo a essência do evangelho. Ué, pastor, vocês não vão descobrir? Não, a gente vai redescobrir, né? A gente vai aprender. A palavra do Senhor diz que a vereda do justo é como a aurora que vai brilhando a cada dia até ser dia perfeito. Então que a nossa vida, a cada dia, seja um dia mais iluminado do que o outro. Estou eu falando ali, ó. Amém. O que eu falei? Catarina, oi Catarina. Estou eu falando ali ao mesmo tempo aqui. E aí, bicho? Amém? Deus abençoe. Deus cubra a sua vida das suas copiosas bênçãos. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Até domingo, às 9 horas da manhã, nós saímos aqui na Escola Bíblica Dominical. Tchau, tchau.